Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar um pouquinho mais nos ensinamentos da Palavra de Deus para podermos aplicar no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar a Tua bênção para que possamos ter o entendimento e aplicar na nossa vida todos os dias. Nós te suplicamos a Tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje o nosso tema é: qual é a nossa queixa? Qual é a nossa queixa? Qual é a sua queixa? Qual é a sua reclamação? Queixa é reclamação, é denúncia, é acusação, é descontentamento. Qual é o seu descontentamento? Qual é o nosso descontentamento? Qual é a nossa queixa? Todos nós temos alguma ou algumas queixas, alguns descontentamentos relacionados a alguém, a alguma coisa ou alguma situação. Todos nós temos. Qual tem sido a minha queixa, a sua queixa, a nossa queixa? E por quê? Qual tem sido as nossas reclamações? Quando Deus chamou Jonas uma vez para pregar contra Nínive, Deus falou: eu quero que você vai pregar contra Nínive e fala com ele que eles precisam se arrepender. Porque se eles não se arrependerem, toda a cidade, todo o povo será destruído. E Deus chamou Jonas para que pregasse o arrependimento aos ninivitas. E nós conhecemos a história toda. A dificuldade que Jonas teve de ir pregar, porque os ninivitas haviam prejudicado e feito muito mal ao povo de Deus, inclusive à família de Jonas. Mas Deus falou: vai até Nínive e prega, porque o seu pecado chegou até a mim. Prega para que eles se arrependam, porque senão eu destruirei a cidade. Mas se eles se arrependerem, eu não destruirei. E Jonas teve aquela dificuldade toda, mas foi. Não vou entrar em detalhes. E quando ele viu que o povo se arrependeu, ele ficou chateado. Ele ficou magoado, porque ele queria que o povo não se arrependesse para que Deus exterminasse com eles. Muitas vezes as pessoas são assim. Elas querem que o outro seja exterminado. Nós queremos ver o juízo de Deus na vida de uma pessoa. E às vezes a pessoa se arrepende e a gente fica: puxa, eu queria ver o juízo e não arrependimento. É assim que as pessoas são. Não é? E Jonas ficou chateado porque viu o arrependimento no coração dos ninivitas. E lá no livro de Jonas, no capítulo 4, especificamente do versículo 4 a 11, Jonas foi para um canto e ficou emburrado lá no canto, chateado, porque o povo tinha se arrependido. Né? E Deus virou para Jonas e falou: é razoável esta tua ira, essa tua revolta, essa tua insatisfação? Tem alguma razão justa a tua ira, a tua queixa? Tem alguma razão? Por que nós ficamos cheios de sentimentos ruins e cheios de queixas e de reclamação? Baseado em quê e por quê? Será que tem razão as nossas queixas? Será que nós temos razão? Não é? Baseado em quê nós temos as nossas queixas? E nós vimos que Deus tratou com Jonas. Lá no livro de Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 39 a 42, porque Jeremias profetizou num tempo em que o povo era rebelde, fazia muita coisa errada e ainda reclamava porque Deus não abençoava. As pessoas fazem tudo errado, mas querem a bênção de Deus. Não querem que dê problema. Elas fazem alguma coisa errada, mas não querem que dê problema, mas vai dar problema. Como diz hoje o ditado hoje, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? É ruim, mas o povo fala, vai dar ruim. E vai mesmo, porque quando nós fazemos alguma coisa errada, as consequências vêm. Então, o que acontece? Jeremias estava profetizando para o povo de Israel e o povo estava rebelde. E então, aqui no capítulo de número 3, versículos 39 a 42, olha o que Jeremias escreve no livro de Lamentações. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus
próprios pecados. Você está reclamando de quê? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Vamos examinar por onde nós temos andado, o que nós temos feito. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Por isso, Deus estava tratando com o povo, mas Deus está falando: vocês estão se queixando de quê? De que se queixa o homem? Queixa-se, pois, dos seus próprios pecados. Olhe para a sua vida. Olhe como você está. Será que todos nós somos perfeitos? Será que nós não temos erros? Será que nós vamos só reclamar dos outros e não tem nada para reclamar de nós mesmos? Talvez nós não temos nada de reclamar de nós mesmos, mas o povo tem, outros têm. Então, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por quê? Lá em Romanos 14, 12, fala assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou mais cedo ou mais tarde nós vamos prestar contas. Nós vamos estar diante de Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 a 10, fala assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem ao teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e precisam muito da graça de Deus. Todos pecaram. A gente fica falando do pecado do outro, mas todos pecaram. Então, de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Qual tem sido a nossa queixa? O apóstolo Paulo, quando fala aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, lá no capítulo 11, versículo 28, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, mas examine-se a si mesmo, porque todos pecaram e precisam muito da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Todos pecaram. Temos uma grande facilidade de justificar a nossa queixa, a nossa insatisfação, não é? A nossa revolta, a nossa ira, baseando no erro dos outros. Mas o outro fez aquilo, mas o fulano fez aquilo, mas o irmão fez aquilo, mas o esposo fez aquilo, a esposa fez aquilo, o filho fez aquilo. E nós justificamos a nossa ira, a nossa queixa, o nosso erro, a nossa postura baseado no erro dos outros, quando, na verdade, todos pecaram e todos precisam de arrependimento e de perdão. Todos precisam consertar as suas vidas. Ninguém peca ou erra porque o outro pecou e errou. Nós pecamos e erramos porque também decidimos pecar e errar. Só isso. Você tem dúvida disso? Vamos pensar bem e analisar a nós mesmos. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Qual é a nossa queixa? Não é? Qual tem sido a nossa reclamação? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer, todos se extraviaram. E Romanos 3,10 fala: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. De que nós temos queixas? De que nós estamos reclamando? De quê? Queixe-se, pois, o homem, cada um, dos seus próprios pecados. Meus irmãos, se nós temos alguma queixa contra alguém, reclamação contra alguém, com certeza alguém
tem alguma queixa contra nós também. Contra cada um de nós. Nós temos reclamações contra pessoas, pessoas têm reclamações contra nós. Lá em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5, está escrito assim, Jesus está falando: por que conseguimos ver o cisco no olho do nosso irmão, mas não conseguimos ver a trave que tem nos nossos olhos? Isso é sério? O versículo 4 fala: como podemos dizer ao nosso irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tem um bem maior no nosso olho? E o versículo 5 fala: hipócritas, tira primeiro a trave que tem no seu olho, e então você poderá ver bem melhor para tirar o cisco no olho do teu irmão. Nós temos uma facilidade muito grande de ver os erros dos outros e os nossos. Nós temos uma facilidade muito grande de reclamar das pessoas e as pessoas não reclamam de nós. Nós somos perfeitos. Nós é que somos os bons, que sabemos fazer tudo certo. Todos pecaram. Não há um justo sequer. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Porque a misericórdia, ela triunfa, ela prevalece contra ou sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando se trata do outro, nós queremos juízo, não queremos ter misericórdia. Mas quando se trata de nós queremos misericórdia. Mas só receberá misericórdia quem sabe ter misericórdia com os outros. Não é? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usa da misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos entendendo isso? Lá em Mateus capítulo 7, de 1 a 2, está escrito: não julgueis, para que não sejais julgado. Porque com o critério com que julgardes, sereis também julgado. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Será que nós entendemos isso, meus irmãos? Que o julgamento que a gente dá das outras pessoas, nós também receberemos quando for necessário. À medida que nós fazemos, como nós medimos a vida dos outros, nós também somos medidos. É muito fácil medir a vida dos outros. É muito fácil julgar os outros. É muito fácil reclamar dos outros. E os outros? Será que não tem nenhuma reclamação de nós? Será que não tem nenhum julgamento contra nós? Pois da forma como nós medirmos e julgarmos, nós também seremos medidos e julgados. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo de número 17, está escrito assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Começa pela casa de Deus. É pelo meio do povo, no meio do povo de Deus, no povo de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o juízo começa no meio do povo de Deus. Não é lá fora, não. É dentro da casa de Deus, dentro da família de Deus, do povo de Deus. Começa em nós. Por isso que, à medida com que nós medirmos e julgarmos, nós também seremos medidos e julgados. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Qual tem sido a nossa queixa? Quais têm sido as nossas reclamações, revoltas, iras e acusações? Quais? Por quê? Baseado em quê? Lamentações fala:
Porque, pois, se queixa o homem vivente? Lamentações, capítulo de número 3, versículo 39 a 41. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o nosso coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Com certeza. Porque as pessoas erram, mas não pedem perdão e muito menos consertam. Não é? Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse é que alcançará a misericórdia do Senhor. Queixe-se, pois, cada um dos seus próprios pecados. Nós precisamos, fazer a oração que Davi faz no Salmo de número 139. O Salmo de número 139 é um salmo maravilhoso, depois você leia todo. Mas os últimos versículos 23 e 24, ele fala assim, deixa eu achar aqui rapidinho. 139, versículos 23 e 24, é uma oração pessoal. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E a oração do Salmo de número 139, versículos 23 e 24 é: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é sonda o meu irmão, não é. É sonda-me, ó Deus. E conhece, não é o coração do meu, conhece o meu coração. Prova-me, não é prova o irmão, não. Prova-me e conhece os meus pensamentos, não é o pensamento do outro, não. Vê se há em mim, não é no outro, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quais têm sido as nossas queixas? Baseado em quê e por quê? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Perdão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe. Amém.